Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade desta maravilhosa e bela missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se levantaram contra a barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cale-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, olha como o Evangelho de hoje, com certeza, vem de encontro com muitas situações em que estamos vivendo ou que já vivemos, uma tempestade. Mas o que nós precisamos entender foi o que os discípulos não estavam entendendo, que Jesus estava ali. Depois de ele ter feito tantos milagres, tantos prodígios, expulsou tantos demônios, fez calar muitos demônios, e os discípulos começaram a encher de medo, esqueceram-se que Jesus estava ali. Claro que talvez por ele estar dormindo não estaria interagindo com eles, talvez ele teve esse momento de esquecer de Jesus. Muitas vezes nós estamos assim, diante das nossas tribulações, diante das tempestades, diante das maldades que vêm a nós, que trazem a nós, muitas vezes a tendência de esquecermos que o Senhor está conosco é grande, porque nos vêm muitas perguntas, ou porque nós perguntamos por que passamos isso ou aquilo, por que Deus tem permitido isso ou aquilo. E é uma pergunta que vira e mexe, todos nós de alguma maneira o fazemos a Deus. Pergunta essa que não tem resposta, porém tem uma calmaria que o Senhor nos dá e logo, logo nós recobramos a consciência e dizemos: não, vamos para frente. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei. E o texto de hoje quer mostrar exatamente isto. Jesus vai com eles para outra margem, o Pai providencia uma tempestade, Jesus certamente cansado, e aqui o ponto é interessante. Numa barca de pescadores tem um travesseiro. Um travesseiro, os pescadores não vão para o mar para dormir, descansar. Não, eles não vão, eles têm um único objetivo e vão. Mas Jesus foi na barca e foi atravessar o outro lado do mar, talvez da Galileia, certamente, não sei. Mas Jesus foi dormir.
E aí a tempestade se deu e eles acordaram assustadamente Jesus, desesperadamente, e disse: Senhor, olha, não te importas que nós perecemos? Talvez essa palavra, como eu havia dito antes, já passou pelos nossos lábios, quando nós perguntamos por que estou sofrendo, por que eu estou passando isso, já passou pelo nosso coração. Não te importas porque nós estamos perecendo? E Jesus calmamente fez calar o vento, fez a tempestade acalmar e houve uma grande calmaria. Mas Jesus faz uma pergunta que precisamos responder todo dia: por que sois tão medrosos? Por que nós temos medo? Por que nós não somos pessoas de coragem para realizar a missão que Jesus nos confia? Por que nós temos medo? Por que sois medrosos? E aí ele vai piorar aqui essa pergunta quando ele vai dizer: ainda não tendes fé? Porque exatamente a nossa postura diante de diversas situações demonstra um pouco de falta de fé. Ainda não tendes fé? Ó Senhor, aumente a minha fé, aumente a fé daqueles que me acompanham nessa missão evangelizadora, aumenta a nossa fé diante da morte que chega na nossa porta, em nossa casa, diante da decepção que chega em nossa vida, diante das calúnias, diante das perseguições, diante do desânimo, do desemprego. Jesus, aumenta a nossa fé. Te pedimos, aumente a nossa fé para que nós possamos interagir com a Tua graça, confiando em Ti, Jesus, que está no nosso barco, no barco da nossa vida, nos acompanhando, nos ajudando a superar as situações adversas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça de ter a casa para cuidar de sacerdotes em diversas situações de vida, que São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, nos dê a graça de sermos fiéis à missão que o Senhor nos confiou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.